tarde, igreja. Boa tarde. É um privilégio eu estar aqui. É um privilégio nós falarmos de Jesus. É bom ver os meus irmãos que eu ainda não tinha visto. Amém? Nós chegamos de Portugal e eu ainda não tinha estado com esta família linda que eu amo. Vocês sabem uma coisa? Eu fui, eu voltei, mas em tempo algum eu deixei de pensar nisto aqui, sabem? Quando eu estava lá, eu dizia assim, meu Deus, esta é a minha igreja que eu cresci, desde pequenina, não é? Desde os meus 9 anos, tal, estas pessoas, os idosos que lá estão, os nossos irmãos anciãos, viram-na crescer pequenininha e hoje estar aqui. Mas há uma coisa que eu não parei de pensar. Meu Deus, a nossa Icomave London. Amém. É verdade. Sabe porquê? Porque a Icomave London, ela nasceu no coração de Deus. Amém. Esta igreja nasceu no coração de Deus. Glória E cada um de vocês que tem se juntado a nós, cada um de vocês que tem vindo domingo após domingo, persistindo naquilo que Deus tem para nós, são bênção. Fazem parte disto. Esta igreja não é sem a Cacilda. Esta igreja tem um braço, um dedo, uma perna. Não é sem a Gardene, sem a Natália, sem a Laura, sem a Irina, sem todos vocês. Esta igreja, porquê? Porque a igreja somos nós. Igreja somos nós. Igreja não é parede. Quando eu digo que eu não deixei de pensar na Icomave London, eu não deixei de pensar em vocês. Eu lembrava em cada detalhe, e a Irina estava comigo, e a Laura em Portugal, e o meu marido, enfim, não é? O pastor Gil. E elas sabem o quanto de vez em quando nós pensamos aqui. Porquê? Porque Deus colocou isso no nosso coração e nós acreditamos que Deus está a fazer uma grande obra. Aos poucos, nós estamos a ver algo crescer. Amém? E Deus vai continuar usando cada um de nós. Então, todos nós fazemos parte. Amém? Todos nós somos... Deixa-me aqui abrir. Então, todos nós fazemos parte e todos nós somos filhos da casa. Amém? Estou feliz por ter os nossos irmãos cá e estou feliz. A Fê, eu vou chamar de Fê. Pastora Fernanda, a Fê é minha amiga. Passou a ser minha amiga já há um tempo. É muito bom eu falar com ela. É maravilhoso. Bem-vinda. Vocês, família, são todos bem-vindos a esta casa. Amém? Quando quiserem, está aberto. E nós também faremos uma visita seguramente. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós vamos falar do dia de Pentecostes. Amém? É hoje? Dia de Pentecostes. Um dia extremamente importante para os cristãos. Um dia muito importante, tanto quanto o nascimento de Jesus, que nós celebramos com tanta festa que é o Natal, tanto como a Páscoa, que é uma coisa muito importante na nossa vida, morte e ressurreição de Jesus. Amém? Ele deu a vida por nós. E o que é que acontece? Ele dá a vida por nós, mas ele sobe, não é? E vem quem? O Consolador. Amém? Espírito Santo, aquele que vem tomar então o lugar no nosso coração, aquele que vem caminhar connosco dia a dia, aquele que fala assim atrás da nossa orelha, não está correto, ou aqui dentro do nosso coração alguma coisa está a falar, é o Espírito Santo. Amém? E hoje nós celebramos esse dia é muito importante. Sabem que às vezes nós não damos importância? Damos mais importância ao Natal, à Páscoa, mas sabem, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, como é que seria? Amém? Já viram que o nosso Deus, Ele pensa em tudo. 3 pessoas, um só Deus. Os 3 num só. Amém? Ele sabia que nós iríamos precisar de alguém aqui, para estar connosco. Amém? Nesse dia marcou então algo muito importante, o início da igreja. Amém? Marcou o início da igreja, ou seja, 50 dias após
a Páscoa, nós temos esse dia, ou seja, 50 dias após Cristo morrer, ressuscitar. Amém? O que é que acontece? Dá-se então este dia tão importante que marcou as nossas vidas, e nós podemos ver isto em Atos 2. Portanto, a festa do Pentecostes era sempre, eu vou resumir aqui uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas não têm noção porque é que nós celebramos, não é? A festa do Pentecostes era sempre comemorada 50 dias após a Páscoa. Amém? O nome Pentecostes, 50º, ok? 50 significa, é de origem grega, não é? E o prefixo penta, amém? Pentecostes, decorem, porque é importante nós sabermos isso. Penta são múltiplos de 5, eu vou pôr assim, não é? Múltiplos de 5, 50, não é? Fala exatamente dos 50 dias após a Páscoa. Então, o domingo do Pentecostes é sempre 50 dias após. E isso é algo para vocês fixarem. Estou a repetir porquê? Para não se esquecerem mais desta data. Quem não celebrava vai passar a celebrar. Quem não dava importância vai passar a dar. Amém? Era uma festa judaica, não é? Antigamente, para conferirem, vocês podem ver em Levítico. Eu quero deixar isto aqui assentado para quem aponta. Levítico, no capítulo 23, de 15 a 26, nós podemos ler toda aquela história que não vamos falar aqui. Amém? Mas podem ir e verificar. Amém? Esta comemoração também era chamada da festa das primícias, não é? Ou festa das colheitas. Amém? Festa da cega, ouvimos muito falar disto, a festa da cega, que está em Êxodo 3:22, não é? E o que é então que acontecia, para vos pôr num contexto, naqueles 49 dias, eles trabalhavam muito. Todos eles lavravam a terra, preparavam a terra durante 49 dias, tudo para chegar ao dia 50, amém? Para comemorar o dia. Nesse dia culminava ali grande festa, onde eles levavam as primícias, amém? Onde eles levavam as oferendas, onde eles levavam aquilo que eles tinham de melhor. Amém? Vamos ler então Atos 2, de 1 a 12. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio o vento do céu, um som. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vocês estão a fixar cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, ou em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Glória a Deus. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto
dizer. Ou seja, o que quer isso dizer? A descida do Espírito Santo foi acompanhada por sinais. Amém? Foi acompanhada por sinais. Ouvimos som, mas não era um som terrível ensurdecedor. Não, era de um vento. Amém? O que nós acabamos de cantar. Amém? Derrama o teu vento, sopra o teu vento sobre nós. Foi isso que foi ouvido. Amém? Línguas de fogo se manifestaram ali visíveis em cima de cada pessoa. Não dizia que era em cima de uns. Não. Ali diz que é todos. Todos. Amém? E falavam em línguas. Línguas, imagina, eu sou portuguesa, vem um russo, que não percebo nada. O russo fala, mas eu percebo como se fosse português. Percebo português. Diga assim, bom, ele está a falar português. Amém? E isto, a olho humano, não há explicação. Só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus faria algo tão especial. Amém? Do versículo 14 em diante, nós podemos ver depois Pedro pregando o Evangelho. E nós já iremos lá, não é? Porque a pregação de Pedro, ele veio mudar muita coisa. A pregação de Pedro veio trazer conversões. Ele defendeu ali os discípulos. Amém? Explicou uma coisa muito importante, a profecia de Joel. Amém? Nós, das mulheres, nós já falamos sobre isso. E vamos falar com certeza quando estivermos agora nas próximas aulas da escola bíblica, e nós vamos fazer questão que algumas pessoas que quiserem estar e participar mesmo para poderem entender, porque é importante nós levarmos a fundo, não só aqui pregando, mas indo à escola para perceber como é que se deu tudo isso. Amém? Então Pedro fez essa referência. Amém? Ele clamou Jesus, ele proclamou Jesus como Senhor. O discurso resultou na conversão de, meu Deus do céu, tanta gente, cerca de 3.000 pessoas. Imaginem vocês, nós estamos aqui poucos em relação, nada a ver. Imagina 3.000 pessoas se converterem. Amém? É maravilhoso. Amém? Eu vou ler de 37 a 43. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, vosso Senhor, chamar. E, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quero salientar algo muito importante aqui neste texto. Eles estavam reunidos. Eles estavam num lugar. Aqui não diz que eles um estava a trabalhar. Agora vou jogar aqui um pouco com os trabalhos. Não diz que a Janice estava não sei onde a trabalhar, não é? Ela é da rede. Não diz que o pastor estava no restaurante do Rincon, do El Rincon. Não diz que cada um de nós estava longe. Não. Ele fala que estavam todos reunidos. Então aqui começa por alertar logo no início da igreja o que é que era importante, o que é que Jesus queria, o que é que o Espírito Santo queria, o que é que Deus queria, o que é que o Trino queria. A união. Aqui fala em união. Aqui fala em nós estarmos juntos, reunidos, para que Ele tenha bênção específica para quando estamos reunidos. Eu, no secreto, eu recebo bênção.
Mas há uma coisa que Deus quer de mim. Eu tenho uma bênção específica quando eu estou convosco. Daí o nós dizermos, vamos à igreja, vamos estar juntos. Todas as vezes que nós estamos juntos, há algo específico que Deus faz, que sai de dentro dele para nós. Isso é importante. Amém? Nós não queremos estar reunidos por estar, porque é engraçado. Não. É porque é bíblico. É porque Deus fala. Amém? Estamos aqui hoje, estamos todos juntos com um propósito, não é? Há um mover do Espírito Santo específico para hoje. E quem entrou aqui, vamos acreditar, porque Deus tem algo para ti. Eu creio que Deus tem algo para mim. Hoje eu não saio daqui igual. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus, ele moveu-se de igual forma para todos. Nós podemos ver que todos eles receberam, porque toda a gente foi vista, não é? Com aquela chamazinha em cima. Amém? Fala aqui da importância de nós estarmos reunidos como corpo e como irmãos. Amém? E como irmãos. Aqui fala também de podermos ver todos juntos, uns aos outros, e ouvirmos o Evangelho juntos. Há muita coisa que salienta que nós não damos importância. Amém? Se esmiuçarmos bem os versículos, nós vamos ver que é engraçado, porque houve um entender daquilo que foi falado uns com os outros, não é? Aquilo que estava a ser falado em outras línguas, toda a gente entendeu. Nós neste momento estamos a ter uma tradução direta, uma tradução ali atrás, para a nossa Chloe, que não percebe muito bem português. Então, mas o Espírito Santo naquela altura, e ela ri-se, naquela altura o Espírito Santo não fez isso, não pediu Pedro, vai fazer a tradução. Não, o Espírito Santo disse, não, toda a gente vai me ouvir, toda a gente vai entender, porque eu quero que vocês entendam e ouçam da primeira mão. Ninguém vai precisar dizer. Nós, quando queremos algo de Deus, nós podemos ir buscar a Ele direto. Não precisamos de tradução, não precisamos que as pessoas nos digam, não precisamos de ir a para receber Deus. Deus é Deus, Ele dá um livre-arbítrio para nós dizermos, eu quero. E depois, Ele diz assim, o caminho está livre, vem. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Nós às vezes estamos aqui, será que nós estamos entregues? Porque Ele fala. Ele fala através do que nós cantamos, Ele fala através do quem prega, Ele fala através de um irmão que chega, sussurra no teu ouvido e dá-te um abraço e está a falar para ti. Amém? Vamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo quer fazer hoje. Quem está cheio do Espírito Santo opera debaixo da sua unção. Quem está cheio do Espírito Santo opera debaixo da sua unção. Quem está cheio do Espírito Santo não causa confusão. Não causa confusão. Quem está cheio do Espírito Santo traz união. Amém? Pode haver qualquer coisa, mas o nosso coração está cheio do Espírito. E o que é que nós vamos fazer? Vamos trazer união. Vamos estar ali. Vamos abraçar. Amém? Não traz. Vamos abraçar. Vamos fazer. Vamos cuidar. Amém? O fruto do Espírito, isso, muita gente pensa que, falando do fruto do Espírito, que é só para nós. Mas não. Eu quero vos dar uma informação aqui, assim, boa. O Espírito Santo, ele traz mudança na nossa vida. Traz. Mas também, ele cuida de nós para nós darmos a outros. O fruto do Espírito não é só para nós. É para nós agirmos. É para nós agirmos. Amém? Mudança nas vossas vidas. Aquilo que Deus faz comigo é para eu cuidar de outros. Não é só para mim. Porque eu tenho o fruto do Espírito e porque eu até, sabem, aquele gomo que nós olhamos para uma laranja, eles estão ali todos a florescer, não há um maior que o outro, temos que trabalhá-los juntos, sim, é verdade, mas ele é para usar, não só para mim, mas para os outros também. Amém? Podemos ver a mudança de atitude nas pessoas que estão com o Espírito Santo. A
mudança de atitude naquelas pessoas que realmente elas querem viver debaixo dessa graça. Amém? No seu falar, no seu querer ajudar, principalmente no servir. Eu vou-vos dizer, alguém está cheio do Espírito Santo, ele não espera que o pastor e a pastora digam vai fazer. Alguém que tem o Espírito Santo, ele chega, encontra algo para fazer e diz, eu estou aqui. Alguém que tem o Espírito Santo, que está vivamente vivendo aquilo que Deus está a fazer na vida dela, não precisa que alguém diga alguma coisa, porque ela está sempre presente. E mais, para ela não tem tempo. Ai não, está tudo bem, vamos, é para fazer, estou aqui. Amém? Porque há pessoas que nós sabemos, e eu já trabalhei com pessoas assim, que sou sempre eu. Ai, a escala está muito grande. Ai, eu faço 4 vezes por semana, 4 vezes no mês e a outra faz 3. Meu Deus. O contrário, devíamos dizer, eu devia fazer 6. Amém? Porquê? Porque o Espírito Santo, ele move-se dentro de nós de forma a que o sentimento que nós temos é prazeroso em servir. Amém? Esse é o Espírito Santo que eu estou a falar. O Espírito Santo de Deus. Aquele maravilhoso, sensível, que o pastor estava a falar há bocado. Sensível. Amém? Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele move-se. Ele move-se. Servir com zelo, vontade, amor. Não reclamar. Acrescentar ideias. Avançar. Vamos. Amém? Quando nós dizemos alguma coisa, não ficar magoado. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, sabe, nós aprendemos a gerir as nossas emoções. Vocês sabem que eu já fui assim? Deus trabalhou na minha vida. Havia tempos, olha, não vamos longe, é no meu casamento. Sabe quando nós somos novos casados? Tudo nos melindra. Ai, ele falou assim para mim. Eu era assim. Eu ficava triste. Porque ele falou, não, ele não falou por mal. Hoje, depois de 26 anos de casado, a portas de fazer 27, não é, amor? Eu vejo que não é. Eu vejo que ego, o nosso ego faz-nos remeter a isso, a pensar em nós. Estou magoada. Eu estava muito magoada, ficava triste. Tinha que fazer reconciliação, amor. Meu Deus, eu só pensava em mim. E eu falo, não tenho problemas nenhum, nós somos conselheiros de casais e o nosso testemunho muda casais. Amém? O nosso testemunho muda casais. Eu era assim. Deus fez uma obra grande na minha vida. Não, Deus está fazendo. Deus está a fazer todos os dias. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem que estar vivamente em mim para eu poder caminhar e para poder dar a outros, não ser egoísta. Amém? Só para mim. Não. Somos diferentes quando temos o Espírito Santo no ser e no fazer. Somos muito diferentes. Isto é o poder do Espírito Santo. Quando estamos juntos, Deus promove algo especial. Nós falamos em estar presente nos cultos, já nos referimos a isso e não esquecendo que isto é muito importante. Já falamos também, quando estamos cheios do Espírito Santo, teremos o desejo de servir. Mas há algo que ainda não falamos, que é o desejo de falar de Jesus. Vocês sabem uma coisa? Há alguém aqui nesta sala, e eu estou sempre a falar dela, porque ela é assim, fala muito de Jesus a toda a gente. Toda a gente aqui gosta de falar, mas a Gardénia, meu Deus. Ela... Porquê? Porque é verdade, está na paragem do autocarro, já está a levar uma pessoa. Está... Gardénia é assim. Mas sabe o que é isto? A gente vê o quê? O Espírito Santo de Deus. Não é por ela. Porque por ela, se calhar, é uma mulher envergonhada. Até é uma pessoa muito no seu canto. Mas o Espírito Santo de Deus impulsiona-nos a fazer isso. E é para seguir o exemplo, hein, meninas e meninos. Porquê? Porque Deus... Não, eu estou a falar isso porque honra. Deus fala para honrar. Amém? E é verdade, e toda a gente sabe que ela é assim. E isso, para nós, impacta-me. Porque, assim, eu gosto de falar de Jesus, sim. Mas eu não sou como ela. Eu estou num processo. Eu quero, sim. Então, o falar de Jesus com o Espírito, quando nós temos o Espírito Santo, a coisa é fluida. Amém? A coisa é fluida, a coisa sai, não tens vergonha. De repente,
não é? Tivemos um caso em Portugal de um membro aqui da igreja, eu não vou falar o nome, ele não está cá, não vou falar, mas é o marido da Irina. Olha, vocês não imaginam, eu dizia assim, eu não sei se ficou com vergonha ou se ficou contente, porque eu estava, ele abordava as pessoas, saímos da conferência, fomos almoçar, e ele é do Sporting, um clube lá de futebol português, então toda a gente, passou uma velhota que a mim impressionou-me isto, uma velhota com um boné, e o boné dizia Sporting. É boné ou era, né? Pronto, tinha. Exato. Eu só sei que a senhora ia sair de uma loja, a senhora tinha 90 anos. Acabamos de saber a idade e tudo da senhora, que a senhora ali já desabafou a vida dela, já ali rapidamente. Porque ele disse, uau, que chapéu, que tal, ou que coisa que você tem aí, que Sporting, melhor clube, papapá. De repente, mudamos para Jesus. De repente, Deus abençoe, Deus ama muito, sabia? É uma coisa fluida. O que é que nós vemos aqui? Espírito Santo. E se vocês sabem quem é o João, vocês conhecem. Um homem envergonhado, um homem que não gosta de subir ao púlpito para nada. Não, ele não quer, ele quer estar sempre escondido, mas na rua, a falar de Jesus. Ele falou em umas 3 ou 4 pessoas, numa rajada assim. Parava as pessoas. Então, isso é o quê? Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é esse Espírito Santo que lá, naquele dia foi derramado. É esse que está aqui conosco hoje. Não se esqueçam, Deus é maravilhoso. Amém? O batismo no Espírito Santo. Outro tema super importante. Amém? Batismo. Aqui, o batismo no Espírito Santo, ele equipa-nos para servir outros. Também, lembra-se de eu ter um bocado de falar, quando nós estamos com os frutos, nós podemos abençoar outros. Pois é, este batismo no Espírito Santo, ele equipa-nos. Ele dá-nos power para nós fazermos algo. Amém? Ele equipa-nos mesmo. Ficamos preparados. Se não somos cheios do Espírito Santo, não podemos servir com excelência. Podemos até ir na carne, podemos ir fazer na nossa vontade, mas não servimos com excelência. Porquê? Porque aquilo que Deus faz, da forma como o Espírito Santo faz, homem nenhum faz. Eu posso até fazer igual, humanamente vendo, mas não tenho o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado. É aquele que salva. É aquele que vai na frente. Porque eu não chego lá. Porque eu sou humana. Amém? Então, não se esqueçam. O batismo é muito importante. E eu gostava de orar no final do culto. Gostava para batismo no Espírito Santo. Amém? Assim como todos os outros falaram em línguas, eu acredito. Eu já vi, nós todos pequeninos, lembram como se fosse hoje, naqueles acampamentos, não é, amor, que fazia-se na igreja, acampamentos, e de repente os miúdos começavam a falar em línguas, os miúdos começavam a ser batizados com o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo de Deus, não é o outro, é o Espírito. Então, por que não nós buscarmos isso hoje? Amém? Deus é fiel. Torna-se egoísmo se nós não dermos aquilo que Deus nos dá. Vocês tenham isso muito em conta. Amém? Assim como Deus transforma vidas, eu pus aqui esta frase, assim como Deus transformou a tua vida ou a minha, Deus quer transformar outros através de nós. O Espírito Santo pode usar-nos. Amém? Glória a Deus. Então, após o Pentecoste, nós lemos ali que Pedro transformou-se num grande líder naquele dia, não é? E falou bastante à igreja primitiva. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele realizou ali pregações ou palavras ousadas que converteram essas pessoas todas, quase 3.000 pessoas, não é? Foi um grande milagre. Pedro foi usado. Pedro deixou-se usar, não é? E não, Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Vocês sabem que quando nós éramos pequenitos, e quando eu falo pequenitos é sempre a partir dos meus 9 anos, foi quando eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez, na ICMAR, que antigamente era a Assembleia de Deus.
nós cantávamos os versículos da Bíblia, usávamos, e este versículo nós cantávamos. Que se eu me lembro? Prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e põe-te de pé, andando e saltando e louvando a Deus. Não vou cantar mais. Sim, é isso. Então, era o versículo. Era a história de Pedro com o coxo e nós cantávamos no final de cada lição. Tínhamos uma música para cada. Então, é para vos dizer que a forma, aqui isto fala-se da forma como os discípulos, como os apóstolos tomaram isso do Espírito Santo, foi assim uma coisa brutal. Porque eles contaminavam. Onde eles iam, a coisa se transformava, as coisas eram feitas. Porquê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. E nós? Vocês sabem que agora é a nossa vez? Nós estamos aqui, não é os anjos que vão fazer as coisas. Não existe anjos que venham cá fazer. Somos nós os anjos do Senhor aqui na terra. Amém? Deus conta com cada um que está aqui presente hoje para fazer algo. Deus conta com o eis-me aqui de cada pessoa que está neste lugar. Não se esqueçam. Vocês não estão aqui em vão. Hoje, Janice, aquilo que tu estás a ouvir é para tu colocares em prática. Porque Deus vai dizer, eu falei-te, tu ouviste. Amém? Toma posse daquilo que Deus está a falar. Todos nós hoje vamos ter que guardar isto. E foi preso pelo Evangelho. Imagina-te, ele tanto falou, tanto fez, que Pedro acabou por ser preso. Opa, não me importo ser preso. Porquê que não me importo ser preso? Porque eu amo esse Deus. Porque aquilo que eu vivi, o Pedro dizia, aquilo que eu vivi, seguramente eu parafraseando agora, aquilo que eu vivi, seguramente é muito maior do que uma prisão. Vocês estão a imaginar ir preso por falar de Jesus? Quantas pessoas não foram? Quantas pessoas? Aqueles discípulos que foram decapitados, foram isto, foram aquilo, foram morreram. Nós sabemos que eles passaram todos por alguma coisita, certo? Mas porque renderam a sua vida a Jesus, porque disseram assim, não, aquilo que eu vivi com o Espírito. Primeiro, tinham vivido com Jesus. Depois, a presença do Espírito Santo. É assim, não traz dúvida. E nós vamos buscar hoje, para que não tenhamos dúvida de que Ele é Senhor. Amém? Maravilhoso. Mais tarde também vemos o próprio apóstolo Paulo a instruir a igreja sobre a importância de ser continuamente guiado e capacitado pelo Espírito Santo em sua carta aos Efésios. Amém? Ele deixou a famosa exortação. Eu vou ler, é muito simples, vocês já ouviram falar, mas é verdade. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas sede cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18. Amém? E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas sede cheios do Espírito Santo. Aqui está a dizer para nós sermos cheios do Espírito Santo. Amém? É bíblico. Amém? É importante. Deus pede de ti e de mim que sejamos cheios do Espírito. Amém? Depois do apóstolo Pedro pregar, o povo pergunta, aqui estamos a ver, não é? O que faremos nós? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, hoje se calhar é dia de nos arrependermos das nossas coisas. Eu falo por mim, não é? Cada um autoavalia-se e diz assim, Senhor, o que é que eu tenho para me arrepender? Importante, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, amém? Para perdão dos vossos pecados. E depois o que é que diz? E recebeis o dom do Espírito Santo. Uau! Tremendo. Receber o dom do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios, nós temos que falar em línguas, nós temos que...
aquilo que a Bíblia fala, ok, uns são batizados com o Espírito Santo, mas não falam em línguas, ok, mas há evidência na vida dela que tem Espírito Santo, outros falam em língua como evidência, já há essas situações, nós sabemos, não é? Agora diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Agora nós vamos repetir algo que é uma promessa. Porque a promessa me diz respeito a mim e aos meus filhos. Vamos repetir isso, igreja? Porque a promessa diz respeito a mim, a meus filhos, a minha descendência. Nós vamos declarar que esta promessa é para nós. Amém? Para os nossos filhos. Amém? Eu quando peço algo para mim, eu peço sempre, Senhor, que a minha geração, de geração em geração, Pai, que seja saudável, Pai, que tenha um bom caminho, que não largue os pés do Senhor, que esteja ali, que sejam pessoas de oração, Deus, que possam falar de Ti, Deus. Eu quando falo para mim, eu remeto sempre falando em meus filhos, em meus netos, em bisnetos, de geração em geração. Amém? Dado que eu, lá atrás, havia um corte. Havia algo que nos separava de Deus lá atrás, na minha família. Na minha família direta, Jesus começou a fazer parte através de mim. Toda a minha família que está na igreja hoje foi porque aquela Paula persistiu. Aquela Paula não desistiu. Então eu sei que alguma coisa Deus quer fazer de geração em geração. Tudo aquilo que tem que ser quebrado foi quebrado ali. Aliás, nós fizemos esta oração de quebrar maldições. Nós fizemos, tanto eu como o meu marido. Nós fizemos a oração de quebrar maldições hereditárias. Fica lá atrás. Acabou. De geração em geração, nós vamos levar Cristo. Eu influencio os meus filhos, porque eu sei que eles vão criar os filhos deles e vão criar os netos. E vão criar. E o Espírito Santo estará ali. Até a vinda de Cristo para reinar connosco. Amém? Nós cremos nisso. Amém? E todos os que estão longe. E tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava. Ou seja, ele exortava o povo, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que é que ele fala aqui? É para termos cuidado. Nós agora, trazendo isto para a nossa realidade, salvar desta geração perversa, nós temos que ter cuidado, nós temos que cuidar de nós, porque nós somos filhos de Deus. Amém? É importante. A nossa vida, o nosso testemunho, cuidado com as tentações, com isto, a aparência do mal, com tudo aquilo que nós sabemos, nós podemos evitar. Amém? Porque Deus é Deus. Amém? Ele está a cuidar de nós, está a cuidar da nossa vida, está a cuidar de quem somos. Amém? E tudo o que Ele precisa é que nós tentemos o máximo para não falhar. Porque errar é humano. Mas vamos ler, vamos estar cheios do Espírito. Quando há uma coisa muito importante, quando nós estamos cheios do Espírito, nós podemos estar ali na linha, mas Deus fala e a gente ouve. Não é? Deus fala e a gente ouve. Deus é maravilhoso. Foram uma bênção. Os discípulos, os apóstolos, chamemos quem nós quisermos, porque eles estão aqui na Bíblia. Eles foram uma bênção para todos nós até hoje. Porquê? Porque se aquilo não tivesse acontecido lá, agora não estaríamos aqui. Eles deram frutos. Vamos falar dos nossos frutos em nós. Cada palavra que eu digo em nós, eu tenho que pensar para mim mesma. E eu estou a fazer. Não podemos brincar às igrejas. Amém? Quantas pessoas percebem essa diferença na tua vida, onde tu trabalhas ou estudas? Será que quando nós estamos nos lugares onde nós vamos, será que nós somos vistos como aquela pessoa que é diferente porque há algo bom na sua vida? Como viam os apóstolos, não é? As pessoas corriam para estar. Porquê? Porque sabiam que alguma coisa estava diferente deles. Amém? Há alegria quando nós passamos. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a alegria de Deus se move na nossa vida. Onde tu vais, tu consegues ter pessoas à tua volta. Amém? E eu conheço pessoas assim. Eu conheço jovens assim. Onde estão, são rodeados de gente. As pessoas atraem, porque o Espírito Santo está ali.
Amém. O Espírito Santo está ali. Todos nós temos desafios, problemas, mas a alegria do Senhor, Ele preenche o nosso coração. Ele preenche o nosso ser. Amém? Glória a Deus. Eu vou-vos contar algo antes de nós orarmos. Eu vivi algo muito especial. Nós vivemos, porque o meu marido, ele foi jovem da minha igreja. Sabe porquê que eu digo isso? Porque ele chegou à igreja um pouco depois de mim. Eu digo sempre, ele foi jovem da minha igreja. Foi sim, crescemos juntos. E nós chegamos a uma dada altura, nos anos 80, 90, mais 90, foi no ano 90, foi em agosto. Nós vivemos algo de evangelismo em massa, é assim que se chamava. Nós vivemos isso. E em Portugal, porque aquilo estava a ser bombardeado pela Europa. E eu vou ler aquilo que eu tenho guardado há anos que eu vivi. Eu vivi este momento em Portugal. Eurofire, vocês devem ter ouvido falar. Eurofire, não é? Frequentemente referido como Conferência Eurofire. Foi muito importante. Foi um movimento de capacitação e avivamento para evangelismo em massa na Europa. Durante o final da década de 80 e 90, liderado pelo evangelista alemão Reinhard Bonke. Vocês ouviram falar disso? Os mais velhos, com certeza. Reinhard Bonke, ele esteve lá conosco. Amém? Nós fizemos parte desse momento e pela missionária Suzette no Ministério Cristo para Todas as Nações. O projeto teve um papel fundamental em motivar a Igreja Ocidental e unindo líderes de várias correntes carismáticas e pentecostais. Os principais marcos caracterizados no momento incluem conferências históricas. O foco não era um evangelismo de estádio aberto, diretamente realizado na Europa, mas sim grandes conferências de líderes com o objetivo de motivar, treinar e capacitar milhares de cristãos europeus e de outras partes do mundo para o evangelismo em massa. Eurofire, ele foi realizado em agosto do ano de 1990, mais especificamente no dia 23 a 26 de agosto. Foi em Belém, perto onde nós vivemos, em Lisboa, onde é conhecido hoje em dia pelo Centro Cultural de Belém. Naquele lugar encheu-se milhares de pessoas. E os jovenzitos das igrejas que candidatavam, as igrejas mandavam, sim, nós temos 5, 10, 15 jovens para trabalhar. Nós todos candidatávamos, igrejas todas, para sermos assistentes, conselheiros, porque aquilo estavam gentes na rua. Eu vou-vos contar o que aconteceu e que eu nunca tinha visto. O pregador, a gente viu lá ao fundo, aquilo era milhares de pessoas, e nós tínhamos que estávamos com algo a simbolizar, tínhamos o crachá e tal. Eu até tenho aqui uma fotografia, eu na rua distribuindo folhetos. Não se riam, porque eu aqui estou completamente diferente. Deixa-me ver se mostro. A distribuir folhetos para esta ocasião. Eu esta fotografia eu guardo com muito amor. Não pareço eu. Houve uma transformação depois de casada, mas sinceramente foi um dia que marcou a minha vida. Fiz esse trabalho de evangelismo na rua e quando eu ouvi orarem por pessoas e o pastor fazer assim, em nome de Jesus, e pessoas do meu lado, grandes, gordas, que eu não podia ajudar, eram muito fortes, caírem, pum, 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 uau! Eu estou a viver isto, mas isso marcou a minha vida. Foi o único momento que eu estive presente a ver o Espírito Santo a mover assim em massa. Nunca mais vivi isso. Porque nunca mais houve em Portugal. Aqui também não temos, mas eu vivi. Eu e o meu marido, nós estivemos servindo neste lugar. Isso é outra das coisas que marcaram a minha vida, em que me fez enraizar e dizer: Jesus existe, meu Deus, o Espírito Santo, Ele existe, Ele move-se de verdade, Ele moveu-se, eu estou a ver no meu lado. Amém? Foi muito bom, foi tudo muito bom, eu amei, mas aquilo ficou lá atrás,
porque Ele passou. As pessoas foram vivendo, a vida passou, a minha vida passou, mas eu não deixei Jesus. Aquele momento eu vivi-o, tenho a fotografia, mas agora eu necessito de ter o Espírito Santo comigo. Eu preciso sentir, vibrar, viver, dizer: Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Deus, eu quero estar, eu quero impor as mãos sobre os enfermos, eu quero poder orar pelas pessoas, eu quero poder amar, eu quero abraçar, eu quero agarrar, eu quero dizer: Senhor, eis-me aqui. Pai, eu quero estar cheia, eu quero viver isso. E vocês querem viver isso? Amém? Nós vamos orar hoje. Nós vamos orar para que Deus possa encher-vos. Mas eu quero que vocês repitam com a vossa boca: eu quero, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Senhor. Enche-me. Amém? Eu quero viver, Pai. Eu quero sair daqui renovada. Eu quero sair daqui com força para poder enfrentar amanhã. Para poder enfrentar depois da manhã os problemas. Mas quando eu chegar no meu trabalho, eu dizer assim: eu tenho um problema? Não, porque Deus está comigo. Quando eu voltar para o meu secular, eu dizer assim: há um problema? Não, porque Deus está comigo. O problema já passou. Porque quando eu chego, a coisa tem que se transformar em paz. Nós temos que ser agentes de paz. Nós temos que ser agentes que leva o Cristo às outras pessoas, Cristo aos nossos patrões, Cristo aos nossos colegas. Eu tenho que ser essa pessoa, acima de tudo, na nossa casa. Eu não posso ser pastora numa igreja se eu não tiver controle da minha casa. Quando eu digo controle, é estar em paz, ter, resolver, falar, estar tudo certo. Amém? Eu não posso. Como posso eu dizer que sou pastora, que sou isto ou aquilo fora de casa, quando a minha casa está a pegar fogo? Então, irmãos, vamos entregar hoje tudo. A carga hoje tem que ficar no altar, na cruz. Hoje a carga tem que ficar aqui. Quando sairmos desta porta para fora, vamos ser livres. Amém? Vamos ser livres. Vamos orar, pastor. Amém? Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé. Glória ao nome do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos orar. Amém. Sabem? O Espírito Santo estava a falar comigo. E eu quero vos dizer uma coisa: tudo aquilo que Deus, o Espírito Santo, Ele desenvolve em nós, fruto do Espírito, a paz, o amor, a alegria, bondade, dignidade, domínio próprio, não é para nós. O nosso ministério não é para nós. É para os outros. Laranjeira não come a própria laranja. Macieira não come a própria maçã. Ela gera para que outros possam alimentar. E é isto que Deus quer de nós, que nós possamos gerar para que outros possam comer. E o desafio é este: queres tu gerar para que outros possam se alimentar? Queres tu te encher do Espírito Santo para que outros possam comer da tua alegria, do teu amor, da tua paz, a paz que excede todo o entendimento? Como é que nós queremos passar paz aos outros se nós dentro de nós próprios vivemos em guerra? Não é possível. Não é possível. Eu acredito nisto. Sempre que Jesus fazia um milagre, o objetivo não era a pessoa. Quando nós olhamos para Lázaro, Jesus podia ter falado a Lázaro de longe, mas ele disse: espera, eu vou ao caminho. Porque Jesus sabia que Lázaro, ao ressuscitar, ele ia ganhar pessoas. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, diz: olha, vai
E não contes nada disto do que passou, daquilo que nós falámos. A primeira coisa que a mulher samaritana fez foi chegar lá a Samaria e dizer: olha, houve um homem que eu não conheço de lado nenhum e contou a minha vida. Ganhar pessoas, amar pessoas, cuidar de pessoas. E este desafio não é só para nós, pastores, é para cada um de nós, onde nós estamos inseridos no nosso trabalho, os nossos vizinhos, os nossos familiares que têm problemas que nós às vezes não conseguimos encontrar solução, porque a única solução é o Espírito Santo na vida deles. Mas nós temos que gerar para que eles possam olhar para nós e ver: eu quero. Amém? Nós vamos orar. Amém? E o nosso convite é este: se tu queres, confessa com a tua boca. Diz: Deus, não esperes que eu diga que tu queres. Não, abre a boca e diz: eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Amém? Vamos levantar os nossos braços, amém? Vamos buscar este Espírito Santo que quer transformar a nossa vida, amém? Espírito Santo, Espírito Santo, estamos aqui para te buscar. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Pai, que os nossos lábios eles possam buscar, pedir, assim como aconteceu na igreja primitiva. Nós queremos ver, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Isso vem como um vento, vem como um vento suave e fala ao nosso coração, fala a nossa vida, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por cada um que está neste lugar, Senhor. Eu oro por cada pessoa que está neste lugar, por cada irmão meu que venha buscar-te, que venha procurar mais de ti. Eu oro, Senhor, para que tu possas baixar uma unção especial nas suas vidas e eles possam experimentar, que eles possam falar como Jó. Ele possa dizer: eu ouvi falar, mas agora eu experimentei. Nós queremos experimentar o mover do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala a cada um de nós. Fala a cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Fala a cada um de nós. Fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Oh, Shikarababashana. Aleluia. É tempo de buscar. É tempo de buscar. O mover de Deus na tua vida está à distância do abrir da tua boca. O mover de Deus na tua vida está à distância do abrir da tua boca. Ele quer buscar, Ele quer entrar. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer que tu experimentes. Línguas de fogo podem baixar na tua cabeça. Línguas de fogo, elas podem baixar na tua cabeça. Oh, Jesus. Espírito Santo, seja bem-vindo a este lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje é o dia que Deus quer redimensionar a tua vida, para que tu possas ter esta relação com o Espírito Santo. Paizinho querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro por unção dobrada do teu Espírito. Eu oro por unção dobrada do teu Espírito. Eu oro por unção dobrada do teu Espírito. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Pai. Enche agora, Pai. Enche, Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz: buscai-me e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Buscai-me e achareis quando me buscares de todo o teu coração. Aleluia, Jesus. Busca o vento de Deus na tua vida. Busca o vento de Deus na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Declara isto nesta tarde, amém? Você quer fazer um avivamento na tua vida? Quer fazer um avivamento na tua vida? Aleluia. Um novo vento do céu precisamos. Derrama-te em nós. Derrama-te, Espírito Santo. Derrama-te, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, sente a presença do Espírito Santo na tua vida. Corações a repudir, purificados por teu amor.
amém? É tempo de nós não nos conformarmos com aquilo que temos. Nós até podemos, às vezes, pensar que temos uma vida suficiente na presença de Deus. Mas é tempo de buscar mais. É tempo de buscar mais. Amém? Porque aquilo que eu faço na presença de Deus não é suficiente. Deus não quer um pouquinho de ti, Deus quer tudo. Tu vais ver, quando tu deres tudo, então tu vais experimentar o verdadeiro poder de Deus na tua vida. Amém? Amém.